irmãos queridos, por aqui está o missionário Wagner Jesus mais uma vez, na Escola Bíblica em YouTube, para trazer para você mais essa mensagem. Estamos estudando sobre o livro de Mateus, no capítulo 23, temos muito para ver nesse capítulo, porque estamos analisando a conduta dos líderes de Israel. Para quê? Para você que também é líder, para mim que também sou líder, posso ver como exemplo tudo isso que Jesus via neles, nos que eram chamados de escribas e fariseus, mestres da lei da época de Cristo, que oravam e Deus não atendia suas orações, que jejuavam e era um jejum inútil. Todo o ensino deles era mentira religiosa, não servia para ligar o homem a Deus. Por isso Jesus teve que vir para salvar daquele tipo de caminho de engano. Para isso ele deu leis para os cristãos totalmente diferentes das leis que os escribas e fariseus deram para Israel naquele tempo. Quero falar hoje então do jejum. Muitos de nós estamos jejuando igual os fariseus, porque não lê Bíblia e primeiro não tem relação com Deus, para Deus falar, para Deus se revelar, e continuam nas suas hipocrisias, ou melhor, suas máscaras. Dentro da igreja é uma coisa, do lado de fora é outra. Do lado de fora ele é um ímpio, do lado de dentro da igreja é o servo de Deus, como eram os fariseus, que eles chamavam de hipócrita, porque diante de Deus eu sou um ímpio, mas quero cantar, quero orar na igreja, quero pregar, falar bonito na igreja. Do lado de fora minhas ações são de quem tem nada a ver com salvação, nada com o céu. Isso é perigoso. Então eu quero falar do jejum. O que é o jejum, meus irmãos? Primeiro vamos ler o texto onde Jesus está repreendendo o jejum que era feito naquela época, antes de vir leis do cristianismo, para aqueles que iam abandonar o ensino dos fariseus e seguir apenas o ensino que Cristo deu, que estão aqui no Novo Testamento, na Bíblia. Então Mateus 6, 16, se lê assim, aqui é o próprio Jesus falando, aqui ele está no Sermão do Monte, pregando para mais de 10.000 pessoas, muita gente com ele ouvindo, e também ali do lado está os discípulos dele. Então ele diz aqui para aquela multidão, verso 16, Mateus 6, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Olha aí, aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha que isso aqui é interessante, hein? Aí ela diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então olha como era diferente a mensagem de Jesus, que muitos fariseus hoje nada querem manter diferença, quer dizer, querem viver iguais aos perdidos,
E nunca aos salvos, porque para ser igual ao salvo, tem que copiar o comportamento de Jesus. E principalmente doutrinas principais para viver com Deus. Aqui, por exemplo, no jejum, ele está avisando que tudo que a gente faz em secreto, Deus sabe. Até o secreto de dentro do coração, Deus sabe. Que Deus não é como o homem. É isso que ele quer dizer. Deus só vê você por fora. Não. Deus vê você também por dentro. Enquanto que o homem só vê você por fora. Ou melhor, o homem ora. Perdão. O homem vê quando você ora. Ouve quando você ora. O homem vê quando você jejua. O homem vê as coisas exteriores, mas Deus vê o oculto, porque Ele quer saber qual é a intenção quando estamos fazendo isso. Isso é o cristianismo, irmão. Cuidado você mascarado. Os fariseus eram chamados de mascarados, hipócritas. Em Mateus 23, Jesus cita várias vezes o termo hipocrisia. Diz: ai de vocês, hipócritas, fariseus. Então, quero falar desse jejum. O que é o jejum, irmão? É uma abstinência que se faz de alimentos para o corpo por causa de um propósito espiritual. Ou melhor, ninguém pode jejuar se não for como está na Bíblia, ou então você está perdendo seu tempo. Perder tempo igual os fariseus faziam com o jejum inútil. E eles ensinaram esse jejum inútil para o povo. Por exemplo, eu quero ganhar um carro, aí eu vou jejuar. Quero ganhar um carro, vou fazer um jejum. Quero ficar curado não sei de que, vou fazer um jejum. Mas qual era o jejum principal que se viu na Bíblia antes daquilo ali acontecer? Por exemplo, no livro do profeta Jonas, você vai ver um jejum que aconteceu lá. Quando as pessoas entendiam verdadeiramente o que era Deus atender um jejum. Então o que aconteceu? Diz a Bíblia que Deus mandou Jonas a Nínive. Disse: vai lá em Nínive. O livro do profeta Jonas está aí, dentro da tua Bíblia, procura aí, viu? Está aí no capítulo 3 e o capítulo 4 de Jonas, do livro de Jonas. Deus disse: vai lá e diz que eles são perversos, por isso eu vou destruir essa cidade dentro de 40 dias. Avisa que eu dou 40 dias depois da mensagem que tu der lá, que eu vou destruir a cidade. Aí Jonas, depois de alguns problemas, você já sabe, que estuda o livro de Jonas sabe, depois ele foi e começou a pregar. Sabe o que o povo fez? O povo todo, até o rei da cidade de Nínive, jejuou. Todo mundo jejuou. Ele deu ordem para ninguém comer nada. Sabe para quê? Só para Deus não destruir eles. Só para Deus não cumprir a promessa que tinha feito através de Jonas, que dizia: Deus vai mandar fogo, do jeito que queimou Sodoma e Gomorra, vai queimar vocês. Naquela época, o mundo sabia que já tinha existido, sim, Deus havia queimado Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Então naquela época tinha gente que ainda temia, e o rei daquela cidade deu ordem: vamos jejuar, pedir para Deus não fazer isso, e vamos mudar de vida, vamos se arrepender, vamos largar de ser perverso, para ver se Deus vai nos perdoar, vamos jejuar. E eles jejuaram. E Deus disse: Jonas, aí ó, avisa que eu não vou mais fazer isso por causa do jejum que eles fizeram. Não é jejum para pedir uma casa nova, nem um casamento, nem uma cura de coisa nenhuma. Com certeza aquele povo tinha um monte de tipo de problema para resolver, mas o jejum que eles
fizeram é tocar o coração de Deus para resolver um problema, para mexer no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É isso que nós estamos precisando, irmão. Então tenha cuidado você, que jejua como os fariseus. Jejua somente os outros olhar. Para quê? Para dizer que é espiritual. E sai por aí pela rua, irmão, não toque em mim que eu estou jejuando, viu? Para todo mundo dizer, esse aí é homem de Deus. É homem de Deus. Nunca diga para ninguém que tu está jejuando. Porque é tu e Deus. Se você de verdade for um servo de Deus, é tu e Deus. Não precisa mostrar para ninguém. Te lembra de Davi? Quando Deus decidiu que não ia aceitar o jejum dele, que ele fez. Quando a Batseba, mulher dele, tinha tido uma criança e a criança estava ainda no ventre, ia nascer e nasceu doente. Davi ficou 3 dias orando, pedindo para Deus, para aquela criança ser curada. E a Bíblia diz que ele jejuava e orava, jejuava e orava, com o rosto em terra. Isso aqui é 1 Samuel 12. Perdão, 2 Samuel 12. E ele orando e jejuando. Quando chega no capítulo, no verso 18 em diante, 12, 18 em diante, vieram dizer para Davi, a menina morreu, Davi. Sabe o que acontece no verso 20? 2 Samuel 12, 20. Diz que ele se banhou, trocou a roupa, se ungiu com óleo, se ajeitou todinho. Sabe o que ele fez? Foi para o templo adorar a Deus. Lá no prédio, junto com multidões. Ele não disse, irmão, eu quero contar um testemunho, estava jejuando e Deus resolveu não me dar a minha criança de volta. Não, ele não estava lá se lamuriando. Jejuei, Deus não atendeu. Negativo. Ele foi lá adorar. Quando você perde alguma coisa que para ti é muito grande, pode ser filho, pode ser o que for, e que você vai fazer um sacrifício, seja ele qual for, para Deus, se ele decidir que não, como ele disse para Davi, aceite, vai adorar, vai servir a Deus, porque Deus tem planos maiores, Deus tem coisas maiores. Deus talvez está dando um livramento grande para aquela criança que não se sabe. Por que Deus decidiu levar aquela criança, filha de Davi? Mas olha só, aquela criança também diz a Bíblia que ela era fruto de um pecado. E Deus disse logo para ele, através do profeta Natan, em 1 Samuel 12, que foi falar para ele, você errou, você traiu o próprio Deus, porque você ficou com uma mulher casada, mulher de Urias, e colocou um filho na mulher de Urias, esse menino vai morrer. E ele queria aquele filho. Não diz a Bíblia se era homem ou mulher, uma criança. E Deus levou aquela criança, mas Deus mesmo assim perdoou Davi pelas atitudes de Davi, mas ele jejuou. O que eu quero dizer é isso: nem todo jejum Deus atende, tá bom? Nem de servo de Deus quando está em pecado, como Davi estava em pecado grave, jejuando por uma coisa que era pecado. Muita gente, irmão, faz jejum para Deus matar marido de fulano, porque ele quer ficar com a mulher do outro. Tem um monte de tipo de jejum bandido por aí, meu irmão. Jejum de macumbeiro, cuidado com jejum inútil. Olha, irmãos, tem gente que até por causa da saúde não pode jejuar. Vou falar agora outra coisa. Tem uma pessoa que eu conheci de perto, uma senhora já de boa idade, seus 70 anos,
E ela jejuava muito. Mas ela tinha também um monte de enfermidade. Olha, que tem enfermidade, que precisa comer na mesma hora, que comer no mesmo tempo, dentro de um prazo, não pode jejuar. Pessoas que tomam remédio controlado não devem jejuar. Para esses e para outros, por exemplo, que dormem muito pouco, a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor santidade. É melhor tipo de sacrifício. Que o diabo olha e diz: epa, a santidade é o que eu respeito. O jejum é bom? É. Em muitas áreas é. Mas a santidade é o principal. Porque tem muita gente que está jejuando, mas não tem compromisso com Deus. Ele é um inútil na relação dele com Deus. E às vezes está dizendo: Deus, vou fazer um jejum para você ajudar os missionários. Deus diz: tu não. Vai te converter primeiro. Viu? Vai te arrepender primeiro dos teus pecados, para mim poder receber tua oração, o teu jejum. A igreja primitiva, irmão, ela jejuava para Deus falar, para Deus revelar. Existia sim na Bíblia, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja que jejuava. Aqui, ó, Atos 13. Diz assim, ó, versículo 1 em diante, diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, ao verso 2, Atos 13, verso 2, disse o Espírito Santo, olha aí, ó: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, etc. Então, o jejum verdadeiro é para Deus falar, para se revelar, porque o Espírito Santo quer dirigir a igreja. Ele quer dizer: olha, eu vou escolher fulano que está preparado, cicrano que não está, não vou escolher. Então o jejum, meu amigo, do ímpio, que é inútil, é esse que a gente está jejuando, atirando para todo lado, sem um projeto específico. Qual? De dizer: será que Deus está me ouvindo? Deus, vou jejuar para o Senhor. Como está aqui no livro de Isaías, eu vou jejuar para o Senhor me ouvir. É Isaías 58, não é isso? Vamos lá. Porque Deus quer dirigir, Deus quer colocar pessoas na posição certa. Deus não quer botar obreiro ímpio na igreja para estar orando, pregando, jejuando pelos outros. Ele mesmo é que quer falar. Ore para você não colocar ímpio para ser obreiro de igreja. 58 diz assim, verso 3: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu a isso jejum de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. É o 58, verso 6 de Isaías. Que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os que estão quebrantados, que despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão
com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, vendo nu, o cubra, e não te escondas daquele que é da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, tua cura apressadamente brotará, tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele está dizendo que tem coisa que tu vai fazer que não precisa nem jejuar, ou tu jejuando, mas sendo uma bênção na tua relação com Deus e com o teu próximo, e nunca uma maldição para o teu próximo, um ímpio para o teu próximo. Deus vai naturalmente fazendo coisas que tu vai ver. Deus vai curando, libertando tua casa, tua família. Deus vai dando grande vitória, mas não jejuando como ímpio, só para que a igreja saiba que tem jejum, por exemplo. Irmão, vamos declarar hoje um jejum grande da igreja. Hoje todo mundo na igreja para jejuar. Aí vem aquele monte de gente. Irmão, hoje eu não tomei café e estou lá. Mas quem mente, mente, quem rouba, rouba. Quem é gay, quem adora ídolo. E está jejuando. Irmão, você está perdendo tempo. Você está fazendo apenas, sabe o quê? Greve de fome. Pare com isso. Não seja igual ao fariseu. Isso é inútil. Deus quer que tu seja um cristão. Que tu ame teu próximo como tu te ame. Que tu ame a Deus sobre todas as coisas. Que tu ame a palavra dele. Viva a palavra. Não seja um mascarado quando você está jejuando. E tem grande vitória para ti. Amém? Ponto. Irmãos, a próxima mensagem é dentro de Mateus 23. A hipocrisia dos fariseus. Tá bom? Vamos estudar. Amanhã vamos trazer mais essa mensagem, se Deus permitir. Tá bom? Cuidado com a hipocrisia, máscara. Deus detesta isso. Seja verdadeiro. Fale com ele como um amigo com um amigo. Amém? Um pai com um filho, uma esposa com um marido que ama um ao outro. Fale sem máscara. E a vitória é tua em nome de Jesus. Amém? Ponto. Quero orar por ti, Pai. Estou orando por essa família, por essa pessoa. Seja abençoado, eu te abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envie essa mensagem para alguém. Depois voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.